Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Garcia versus Onama. E vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso palha, tivemos a Thalita Alencar enfrentando a Ariane Carnelossi, quem venceu foi a Thalita por finalização no terceiro round, com 4 minutos e 36. A luta foi muito boa, tá? Foi mais parelha até do que as bolsas colocavam a Ariane como bastante azarona, e eu dei minha opinião que eu achava que a Ariane tinha ali as suas chances, claro que ela tinha uma defesa de quedas que se a gente juntasse com o jogo da Thalita poderia dar ruim, né, porque ela não defende muito bem as quedas e a Thalita estava bem nesse quesito, então poderia desenrolar por aí, só que se a Ariane conseguisse manter a luta em pé, seria arriscada a luta para a Thalita. E no fim, aconteceu as duas coisas, né? A gente teve a Ariane acertando bons golpes ali, deixando a Thalita incomodada, a Thalita mostrou até um certo cansaço e tal, parecia que a luta poderia até ir para a Ariane, porém, ela realmente conseguiu 5 quedas de 8 que tentou e teve ali as suas tentativas de finalização, os seus controles, então no geral ela conseguiu ser melhor, mas vale aquele disclaimer, tá? Primeiro, a luta foi mais equilibrada realmente do que as bolsas colocavam, então eu tava com um pouco de razão, mas a Ariane não chegou a ganhar, só que o ponto é, se ela tivesse com ritmo de luta, talvez essa luta fosse até diferente, tá? Então, assim, ficou nítido duas coisas, né? Primeiro, o ritmo de luta talvez tenha influenciado. Não quero tirar mérito da Thalita, porque a Thalita realmente foi muito bem, ela venceu a luta e era a favorita, enfim, né? Não quero tirar o mérito, mas eu realmente acho que o tempo, né? A falta ali de ritmo talvez tenha influenciado um pouco. E eu acho, tá? Que a Ariane melhorou até na defesa das quedas ali, realmente, mas ainda assim tá bem longe do ideal. Tá? Então a Ariane é muito perigosa na trocação, é muito forte, ela tem diversas qualidades, é uma lutadora interessante, só que ela precisa melhorar a defesa de quedas, né? Como eu falei, não só para essa luta, nas outras também, a estatística dela não é boa. Então eu gostei da luta, tá? Uma das poucas que eu gostei, tá? Para vocês verem como foi o card. Vamos lá, segunda luta, meio médio, lá vem aqueles nomes, né? Seong Yeon-ko enfrentou o Phil Hall, quem venceu foi o Ko por decisão unânime, uma luta mais ou menos, tá? Pouquíssimos golpes conectados, porque a gente teve ali o Seong-yeon Ko controlando por 13 minutos e 10 segundos. De 15, ele controlou por 13. A gente só teve o Phil Hall conectando 4 golpes. Então, assim, a luta foi muito tempo ali parada, tá? Nos golpes totais, sim, você pode olhar e falar, nossa, mas teve 124 golpes conectados pelo Ko, né? Só que são aqueles golpes que não são significativos, são aqueles golpezinhos ali que é toquinho ali, né? Que você vai fazendo justamente para pontuar. Então, basicamente, foi isso que ele fez. Controlou, 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 deu um monte de toquinho e acabou ganhando a decisão unânime. Luta, na minha opinião, bem monótona. Depois a gente vai pro peso palha de novo. A gente tem ali a Alice Ardelian vencendo a Montserrat Conejo Ruiz na decisão unânime. Aqui, se você olha os números, tá? Você vai achar até que foi melhor do que a luta da Thalita com a Ariane, porque você vê, né? Tem muito mais golpes conectados no geral e tal. Só que, cara, sinceramente, as duas são bem fracas, tá? Só que a Montserrat merece o prêmio de muito pior, né? Porque, assim, a Alice Ardelian, que não é grande coisa, conseguiu vencer bem, tá? A Montserrat. Então a Montserrat é uma lutadora aí que, cara, é fraca. Tá? Não tem outra palavra. Se a gente for olhar, ela tem 5 lutas no UFC, essa é a quarta derrota seguida, mas pelo menos essa derrota não foi nocaute, né? Porque as outras 3 derrotas todas foram nocaute. Então, para vocês verem, é uma lutadora aí que se bobear nem deve continuar no UFC, tá? Porque realmente é bem fraca. E a luta, assim, teve golpe, tudo e tal, mas, cara, a luta não foi legal, vai. É que tem entrega, tem raça, mas não tem qualidade, né? Então, sei lá, enfim, não curti muito também não. Depois, no peso galo feminino, tivemos a Norma Dumont contra a Kathleen Vieira. A Norma venceu na decisão dividida. Eu assisti ao vivo só, tá? Não peguei pra rever e nem vou, porque eu não gostei da luta, achei a luta muito fraca, chata. E vocês sabem que eu sempre dou minha opinião aqui, tá? Enfim, vocês podem dar de vocês aqui nos comentários, mas é minha opinião. Eu achei a luta chata, não gostei muito da luta. E vendo ao vivo, eu achei que a Kathleen ganhou. Tá? Eu não acho que a Norma tinha vencido, mas, de novo, não reassisti e nem vou, porque não é uma luta que eu tenho vontade de reassistir. Não acho que foi um roubo, tá? Eu discordo da decisão, assistindo só ao vivo, tá? Mas não acho que foi um roubo, um garfo, nada disso, porque é aquilo, né? São rounds onde a gente vai ter que decidir o que a gente vai pontuar, tá? A gente teve a Kathleen com mais controle, só que com menos golpes significativos. Só que tem round que ela até conectou mais nos totais, como foi o segundo round, por exemplo, né? E teve a queda. Então é aquilo, né? Sempre vai entrar naquela discussão, né? Mas enfim, a luta, como eu disse, eu enxerguei pro outro lado. Se eu não me engano, no MMA Decisions, quando eu olhei, também vi
viu a maioria, né, pra Ketlen Vieira. Porém, assim, é uma luta que nenhuma das duas dá pra reclamar muito, porque realmente foi parelha e, na minha opinião, tá, sinceramente, nem acho que as duas estavam com muita vontade de ganhar. Eu não sei se eu tô exagerando na crítica, mas, cara, não sei, não. Enfim, não gostei. Não gostei da luta. E assim, sabe por que eu tô fazendo a crítica nesse nível? Porque assim, se for pegar a Montserrat lá, a outra luta, é muito pior, né? De qualidade, né? Técnica, né? Teve mais entrega, mais entretenimento, mas assim, técnica, a Norma e a Ketlen é muito melhor. Só que o ponto é que as duas são top 5. Por isso que eu falo, a categoria peso galo feminino é uma das piores, se não a pior categoria, tá? Que tem no UFC. Aí é aquilo, eu tô só dando a minha opinião. Vai ter gente que, como sempre, vai encher meu saco, mas é isso. Eu achei a luta ruim, eu acho a categoria ruim e é meu direito de ter opinião. Vamos pra próxima luta logo antes que piore. Na próxima, peso médio, tivemos o Deontay Johnson vencendo o Cedric Dumas por finalização no segundo round com 1 minuto e 25. Aqui nem teve muita graça, né? O Cedric Dumas era bastante azarão. Ele teria, né, o risco ali na trocação, porque o Deontay Johnson tem bastante nocaute e tal, né, um cara bem perigoso, então o Dumas foi direto para a luta agarrada e ele ficou mais tempo ali até, né, no controle e tal, enfim, ficou tentando amarrar, mas aí ele cansou e no segundo round acabou ali sendo finalizado. Então ele correu ali do início forte, dos nocautes do Johnson, só que aí acabou o gás e foi finalizado. Então era bastante azarão, fazia sentido, e é isso, né, Cedric Dumas é um cara que também não me brilha muito os olhos, né? Ele, nas últimas 5 lutas que a gente tem aí, ele só ganhou uma, perdeu 3 e teve um no contest. Então também é um cara, né, que tá 10-4, enfim, é um cara que também zero vontade de assistir, né? Enfim, o card foi sofrível, mas vamos lá. Próxima luta, peso galo. Time Kwamba venceu o Shang-Hu Lee na decisão unânime. Luta também muito sem graça, porque teve mais de 12, quase 13 minutos de controle, poucos golpes significativos conectados, tá? Teve aquilo, né? Ah, tem queda pros dois lados, tem algumas transições, bibibi, bababá, tem técnica e tal. Sim, tem, mas a gente também quer ver um pouco além da técnica, quer ver um pouco do entretenimento, da emoção, né? Um pouco mais de entrega ali. Então, assim, não foi a pior luta, teve técnica, tudo, mas, cara, vem numa sequência de luta tão meia boca que, assim, uma luta que a gente deixaria passar batida, a gente acaba criticando também. Então, também é uma luta né? Enfim, ainda junta aqui todas essas lutas, tudo no Apex ainda por cima. Ai, ai, vamos lá. Próxima luta, meio pesado. Billy Elecana enfrentou o Kevin Christian e venceu, né? O Elecana venceu por finalização no primeiro round. Luta aqui, beleza, né? Só durou um round ali e teve ali as trocas, né? O brasileiro é muito alto, muito grande, né? Eu achava até que ele poderia, às vezes, ser um azarão que ia vencer, às vezes até por finalização, porque ele tem ali finalizações também e tudo, só que acabou dando ruim aqui, né? Ele acabou sentindo um pouco e aí depois acabou aí sendo finalizado, enfim. Né? Situação triste aí, porque eu tava esperançoso e pelo menos foi legal a luta, tá? Foi rápida, né? Mas foi legal. Depois, no peso casado, tivemos o Alan Nascimento contra o Cody Durden. Quem venceu foi o Alan Nascimento, o puro osso por finalização no segundo round. Luta boa, tá? Talvez uma das mais legais aqui. O Cody Durden veio pra luta, como ele sempre faz, né? Ele sempre é agressivo, vai pra cima. O começo da luta dele foi muito forte, inclusive no primeiro round ele conectou 10 golpes significativos a mais. Então ele propôs a luta, só que o puro osso é realmente um cara muito bom, completo, então é experiente também, né? Apesar da pressão e tudo ali, se manteve totalmente consciente e estratégico e conseguiu ali, quando teve a oportunidade, finalizar. Então, para mim, uma das lutas mais legais aí. Os dois lutam, entregam entretenimento, entregam qualidade, então gostei bastante. Aliás, a gente teve uma sequência de finalizações, né? Teve a passada, teve essa e tem mais agora para frente. Na próxima luta, categoria meio médio, tivemos o Charles Radtke contra o Daniel Frunza, uma luta que poderia acabar no nocaute, mas também acabou indo para finalização, né? O Radtke finalizou no terceiro round com 4 minutos e 29. Aqui foi um monólogo, né? A gente teve o Radtke controlando por quase 12 minutos, né? Teve ali mais quedas, mais golpes significativos, mais golpes totais, enfim, foi um passeio aí. O Frunza foi completamente travado, né? Ele é um cara que
de novo, né, poderia levar o risco ali do nocaute, um cara que consegue realmente, tem no cartel, né, muitas vitórias ali por nocaute, tudo, só que foi muito bem controlado e acabou sendo finalizado. Aí a gente vai para a próxima, no peso pena, o Yadier Del Valle enfrentou Isaac Dugerian e venceu no primeiro round por finalização, com apenas 3 minutos e 41 segundos. Só tivemos um golpe significativo conectado na luta, porque foi basicamente grappling, né? A gente teve a luta ali transcorrendo esse primeiro round inteiro, a luta acabou rápida, né? Mas a base do controle, e aí no final tivemos a finalização do Del Valle. Luta mais legalzinha também, né? Teve finalização, acabou no primeiro round. Então aqui a gente teve uma sequência de 4 finalizações que foram mais legalzinhas, assim, né? Nada excepcional, mas já foi um pouco melhor. Depois a gente vai pro meio médio, tivemos o Jeremiah Wells enfrentando o Themba Gorimbo. Quem venceu foi o Jeremiah Wells na decisão unânime. E aqui aquilo, mais uma luta de muito controle, né? Quase 12 minutos no total, somando os dois atletas, né? De controle. Primeiro round tivemos só 5 golpes significativos, pra vocês terem ideia, então foi muito essa luta truncada, né? 6 quedas pro Themba Gorimbo, 3 quedas pro Jeremiah Wells, então é uma luta que teve muito esse controle de um contra o outro e um controle que não é tão efetivo, né? Tivemos ali uma ou outra tentativa de finalização, um ou outro golpe e tal, mas realmente foi mais naquela disputa de quem consegue a melhor posição e consegue passar mais tempo naquela posição, tá? Então o Gorimbo começou bem, mas realmente acabou depois sendo aí superado pelo Jeremiah Wells. Então mais uma luta que, assim, o meu problema não é o grappling, já falei isso várias vezes, né? Meu problema não é o grappling, meu problema é a falta de efetividade ali, né? A falta de emoção até que a luta acaba ficando, né? Ainda mais quando é no Apex, que nem torcida tem. Então, fica chato, né? Fica chato de assistir, fica monótono. Depois, na penúltima luta, peso pesado, Valdo Cortez Acosta enfrentou o Anti-Delija. Delija era favorito, mas foi nocauteado no primeiro round com 3 minutos e 59. E aqui teve pelo menos uma diversãozinha, uma polêmica e tal, né? A gente teve ali um dedo no olho aplicado pelo Anti-Delija, que é amigo do Tom Espinal, né? Ele deu um dedo no olho do Valdo Cortez Acosta, o Cortez sentiu muito, o árbitro não viu, deixou a luta continuar, ele se fechou porque ele estava sentindo o olho, e o Delija foi, deu vários socos e tal, e o árbitro parou, como se tivesse sido uma vitória por nocaute do Delija. Só que, ainda bem que os árbitros, os outros, né, que os outros juízes lá fora, a comissão e tal, né, acabou olhando no vídeo e perceberam, porque era nítido, que pegou o dedo no olho, e por conta daquele dedo no olho, o Delija conseguiu conectar aqueles golpes, já que o Valdo Cortez Acosta ficou só fechado, então não seria justo continuar daquele jeito. Aí o Cortez Acosta conseguiu, bem entre aspas, se recuperar, porque ele ainda tá sentindo muito, né? Mas ele consegue voltar pra luta, ele aceita voltar pra luta, pra não ser um no contest, né? E ele volta pra luta e vai pra cima e consegue ali, meio que no mesmo momento, né? O Delija joga um golpe, quase que no mesmo. O Delija joga um golpe e o Cortez responde e acaba derrubando, dando um knockdown, e no ground and pound ele que nocauteia. Então a gente teve aqui, pelo menos, um pouco aí de entretenimento, um pouco de graça, uma situação um pouco diferente aí, né? Claro, o dedo no olho nunca é legal, acontece o tempo todo, nunca consegue resolver, mas pelo menos isso deu um contexto, deu uma história, né? Deu uma coisa diferente. E a vitória do cara que tomou o dedo no olho deu uma apimentada ali, uma graça, né? Pro card, saiu um pouco da rotina, né? Daquelas lutas todas amarradas, aquela coisa sem graça, tá? Então, pelo menos aqui teve uma história para contar, né? O Valdo Cortez Acosta tomou o dedo no olho, foi guerreiro, voltou, nocauteou, e logo depois do nocaute, inclusive, já botou a mão no olho e ficou realmente reclamando, sentindo muito aquele incômodo ali. Então, parabéns para os juízes que dessa vez conseguiram consertar e não deixar que a luta terminasse com a vitória do Anti-Delija, porque seria muito injusto, né? E parabéns para o Valdo Cortez Acosta, que teve coragem, teve sangue no olho. Não é uma piada, né? Mas, enfim, teve essa coragem, essa vontade de voltar, essa determinação até de conseguir ainda por cima ir para cima e conseguir nocautear. Então tá de parabéns aí o Salsa Boy, né? E na luta principal, peso pena, tivemos o Steve Garcia, que era favorito, né? Vencendo o David Onama por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 34. Aqui foi o que eu falei no vídeo pré-evento, né? Esse Steve Garcia é muito bom. Geralmente, quando eu vou ver a luta desse cara, ele sempre tá nocauteando. É um cara que eu já acertei algumas apostas nele com o método, né? Na última, ele não tinha nocauteado o Calvin Kattar, como eu falei, mas todos os anteriores ele nocauteou uma galera, ganhou um monte de bônus de performance e dessa vez pegou um cara complicado. O Steve Garcia era favorito, mas não era muito, né? Como eu tinha falado no vídeo pré-evento, e confirmou o favoritismo e não só isso, conseguiu ali um nocaute técnico, né? Como eu falei, é um cara
preciso, rápido, bate forte, é agressivo, e quando ele encontra ali a oportunidade que ele vê que o adversário sente, ele vai atrás para acabar com a luta. E foi isso que aconteceu, né? O David Onama tomou uma porrada, sentiu um pouco, ficou na grade ali meio acuado, o Steve Garcia nem pensou, começou a bater, o Onama teve que tentar se fechar, tentou correr, e aí o Steve Garcia, ele também não vai só no mesmo lugar, ele chuta em cima, chuta embaixo, você vê que ele vai batendo do jeito que dá, ele vai variando, justamente para conseguir, né, conectar, né? Então, assim, é o cara que, quando sente o cheiro de sangue, ele vai que nem um maluco, que nem um tubarão naquele frenesi para bater, para acabar com a luta. Não tá nem aí que tinha 5 rounds a luta e que ele poderia às vezes cansar, ele simplesmente foi para acabar com a luta. E o Onama não conseguiu se recuperar, porque o Steve Garcia não parava de bater, então ele só foi se fechando, se fechando, se fechando, até que o árbitro falou, bom, já que você não vai fazer nada, é nocaute técnico, estou parando a luta. Então, essa luta foi muito boa também, gostei dessa, tá? Então tivemos ali, nas duas últimas nocautes, né, aliás, os dois únicos nocautes da noite, né, nas duas últimas lutas, e tivemos algumas finalizações ali também, que aliás, bastante até, né, se a gente for ver que tivemos 6 finalizações, mas no geral, parece que fizeram um card mais para, assim, casaram as lutas para ter grappling, né? Então teve muita finalização. De novo, não tenho nada contra grappling. Todas as lutas que acabaram por finalização eu acho legal. Gosto muito do grappling. Só que o problema é que tem muito lutador que usa o grappling só para amarrar. Então, no geral, foi um card que me deu essa impressão. Foi um card basicamente de muita luta só com base em controle, só em antijogo, com pouca efetividade. Então, assim, já é um card que não é numerado, que não chama atenção, muito nome que não é empolgante, muita luta que às vezes a gente até tá com mais esperança, né, e tal, que também não agrada. Então, assim, no geral, eu achei um card fraco, tá? Fraco. Apesar de terem lutas, muitas, que não foram para decisão, ainda assim, eu sinceramente não gostei do card. Tá? Então, dessa vez eu não vou dar aquela média que eu sempre faço ali, dou uma nota 6, uma nota 7, né? Teve, acho que o último, já dei uma nota 5, né? Já não curti tanto mesmo sendo numerado, mas acho que esse card ainda foi talvez um pouco pior, não sei. A minha sensação foi, né? Porque às vezes no numerado você vai na empolgação, tá? Então, aqui eu sinceramente vou dar uma nota 4 para esse card. A câmera até desligou. Bom, então é isso. A câmera até acabou desligando aqui, mas é essa nota que eu dou, tá? Nota 4 e eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!